Meu amigo Alisson, é um prazer muito grande falar com você e eu vou tentar responder algumas coisas que você me perguntou, viu, amigo? Tem coisas que é um pouquinho difícil da gente responder e sempre eu costumo dizer o quê? Que as coisas que eu falo é o que as minhas pesquisas me levaram, tá certo? Mas não quer dizer que seja a verdade, que isso fique bem claro. Outra coisa que eu costumo dizer o que é, se eu penso de uma forma e um colega pensa de outra, isso não quer dizer que nós sejamos inimigos. Pelo contrário, é apenas posicionamentos diferentes e que cada um pensa da maneira que achar que deve pensar e, como eu disse, é onde as nossas pesquisas nos levaram. Tá certo? A primeira pergunta que você me faz aqui, amigo, é por que Lampião entrou no cangaço? Amigo, Lampião entrou no cangaço por uma questão que aos olhos de hoje aparenta ser uma coisa tão banal que a gente até demora ou tem dúvidas em acreditar. Foi nada mais nada menos por dois motivos. Primeiro, por conta de um chocalho, e por conta de uma reis que estava perdida no mato, e Lampião e Saturnino fizeram um pacto de pegar aquela reis junto, os dois, que eram os melhores vaqueiros da região, e acabou que esse pacto foi quebrado por uma coisa boba, e por conta disso foi 20 anos de terror no sertão. Então Lampião entrou para o cangaço por conta disso. Se não fosse isso, talvez nunca tivesse acontecido a história de Lampião. E quem sabe, se os pais dos dois tivessem tido um pulso mais firme, essa história também nunca teria acontecido, porque os pais eram homens pacíficos, eram homens de bem, e se tivesse um pulso um pouco mais forte, de repente o cangaço lampiônico não teria existido. Uma outra coisa que você me pergunta aqui, amiga, é se Lampião era herói ou bandido. A gente não pode classificar Lampião como nem herói nem bandido. Lampião hoje ele é história. Que ele foi um fora da lei, isso ele foi. A gente não tem como discutir. Quem vive à margem da lei é um fora da lei. Isso é fato. Não adianta eu querer justificar nem ninguém dizer que ele não era porque ele teve motivos, etc e tal. A partir do momento que a pessoa passou a viver à margem da lei, é um bandido. Então, o que eu posso lhe dizer, essa história de entre herói e bandido é isso. Ele não é herói nem bandido. Aos meus olhos, ele é um personagem da história. Tá certo? Que agora que ele foi um fora da lei, isso também eu não tenho como dizer o contrário. Você pergunta aqui, amigo, depois de Lampião, qual o cangaceiro que mais me impressiona em relação à coragem, à estratégia, esse tipo de coisa? Olha, são muitos cangaceiros que a gente pode dizer que eram, digamos, diferenciados. Eu posso citar vários, existem vários cangaceiros, mas eu posso citar um Ângelo Roque, eu posso citar um Macilon, enfim, Moreno. Teve vários cangaceiros que foram homens realmente duros e que souberam conduzir muito bem um bando. Então são vários cangaceiros que a gente pode falar. Mas eu vou ficar com esses, muito embora existam outros. Você está me perguntando aqui quem foi que matou mais cangaceiro e matou mais soldados. Eu acho o seguinte, a gente não tem como especificar isso. É tido que quem matou mais cangaceiro, quem foi? Zé Rufino. Mas foi Zé Rufino que matou ou foi a volante dele, os homens dele que mataram aquelas pessoas? Zé Rufino ganha o nome por quê? Porque ele era o comandante dos homens que saíram à caça daqueles cangaceiros. Mas ninguém sabe quem foi que matou mais. Por exemplo, quem foi que matou Lampião? Todo mundo diz João Bezerra. Por quê? Porque ele era o comandante da volante. Mas a gente dizer nominalmente quem matou mais, assim, mano a mano, eu não tenho como lhe responder. E eu acredito, eu posso até estar enganado, que ninguém tenha como responder isso. Um homem que matou muita gente, que a gente sabe, foi o Moreno. O Moreno matou muita gente, e ele mesmo dizia abertamente. Foi um dos poucos cangaceiros que nunca escondeu nada do que ele fez, foi o Moreno. Era um camarada baixinho, eu tive com o Moreno várias vezes, gravei com o Moreno, nunca publiquei, por motivos particulares, mas eu fiz muita coisa também com o Moreno e estive com ele muitas vezes, aqui em Fortaleza, no sertão, em Brasília, e o Moreno era uma pessoa que até a velhice dele, eu vou contar um fato que aconteceu com ele, não vou citar nomes, mas para você ver que tipo de pessoa era Moreno. Numa certa ocasião ele estava conversando, sendo entrevistado por uma televisão, tinha vários pesquisadores juntos também, e um repórter fez uma pergunta a ele. Quando ele respondeu, um grande pesquisador que estava ao lado disse assim, quando ele terminou de falar, não foi bem assim não, porque fulano me disse que foi diferente. Moreno parou, baixou a cabeça por alguns instantes, aí olhou para o pesquisador e disse assim, doutor, por menos disso eu já matei. Moreno disse isso com 97 anos, para você ter uma ideia do que é um homem
que não tinha papas na língua e quando tinha que fazer o serviço ele fazia sem o menor arrependimento. Tá certo? Você pergunta se Lampião alguma vez pensou em se entregar. Bom, eu vou dizer o que eu ouvi de Candeeiro e tem relatos também escritos em livros, que ele, uma época, ele pensou em se entregar, mas ele disse que fizeram uma covardia com ele, eu não sei o que foi isso, ele não chegou a especificar, e ele, daquele dia em diante, disse que morria nas armas e nunca mais pensou em se entregar. Eu confesso que eu não lembro agora o que foi o motivo dele ter dito isso. De repente eu tenho isso gravado em alguma das fitas, mas eu não lembro. É tanta coisa que eu tenho guardado que nem eu ainda vi, que eu gravei muita coisa e fui guardando, e agora que eu tô, agora não, de uns anos para cá eu tô resgatando aos poucos e tô postando. Mas uma hora de repente eu encontro o porquê disso daí, tá certo? Quais são os maiores equívocos na história do cangaço? Amigo, existem muitos equívocos, muitos. O primeiro, me desculpem, aliás, eu não devia nem pedir desculpa, mas eu estou dizendo pedir desculpa porque o que eu vou dizer aqui vai ferir ou vai de encontro a muita gente. E se eu dissesse o contrário, é a mesma coisa. É se achar que cangaceiros eram Robin Hoods. Isso não era. Eu ouvi deles, não sou eu que estou dizendo, não. Eu ouvi deles que eu conheci, não foram muitos, mas foram alguns. E a gente perguntava esse tipo de coisa e nenhum deles falava. Eles não foram Robin Hoods de jeito nenhum. O que eles faziam era para sobrevivência própria e não para ajudar ninguém. Ou seja, você nunca ouviu falar nenhum relato de Lampião ou qualquer chefe de grupo ter, digamos, dado dinheiro para se construir uma escola, para se ajeitar a casa de um sertanejo, para alguém doente poder ir a uma cidade se tratar. Não existe relato em relação a isso de cangaceiro nenhum ter ajudado ninguém dessa forma. Isso é uma coisa que, quando eu falo, muita gente diz, Débora, você só quer defender volante. Quando eu digo coisas do contrário, já que eu fui amigo de muitos ex-cangaceiros, as pessoas dizem, Débora, você só quer defender os cangaceiros. E não é nada disso. Como eu costumo dizer, eu procuro ser honesto nas coisas que eu digo. E eu sei que às vezes eu posso ferir um ou outro, mas isso também não vai me fazer virar inimigo de ninguém por conta disso. Eu entendo perfeitamente quando alguém discorda de mim, tá certo? Então esse eu acho que é o maior equívoco de todos. Da mesma forma, quando se fala em relação às volantes, quando algumas pessoas dizem que as volantes tinham que fazer as coisas do jeito que fizeram e tal, eu discordo. As volantes não eram jamais, nunca para torturar, muito menos matar um sertanejo. E eles fizeram isso. E muitos fizeram, alguns. E alguns deles fizeram isso por maldade pura. Existiram outros motivos, que isso aí é um assunto para um debate maior? Sim, existiram. Eu ouvi coisas que na hora que eu ouvi eu disse, realmente ele pensando assim, será que eu faria a mesma coisa? Mas é mais ou menos por aí, eu acho que deu para entender. Então eu vou ficar nesses dois, que eu estou falando do lado das volantes e estou falando do lado dos cangaceiros. Então esses dois assuntos são os temas que eu acho que são as grandes, digamos, coisas irreais do cangaço. Você me pede aqui para falar do nome dos 11 que morreram em Angico. Bom, esse aí eu vou ficar lhe devendo. Eu vou ficar lhe devendo por quê? Porque eu não decoro nomes. Eu não decoro. Mas se você olhar no meu canal, tem uma palestra lá do pesquisador Ivanildo Silveira, que é o tiro que matou Lampião, onde ele nomina lá todos que morreram em Angico. Tá certo? Vocês só dá uma olhadinha lá no meu canal, vocês conhecem, né? Aderbal Nogueira Cangaço, nessa palestra do Ivanildo Silveira, que assim morreu, o tiro que matou Lampião, que lá ele vai enumerar todos os que morreram lá em Angico dos cangaceiros, ok? Porque muita gente ainda acha que Lampião não morreu em Angico. Bom, vamos lá. Por que essas pessoas acham isso? Da mesma forma que eu, Aderbal, um dia também achei. Eu também, um dia, eu achei que Lampião não tinha morrido em Angico, ou que ele foi envenenado, ou que ele fugiu, ou coisas desse tipo. A prova é que eu um dia achei isso, que se vocês olharem no meu canal, tem vídeos falando exatamente sobre isso. Tem um grande evento lá no Cariri, se não me engano, lá no auditório em Juazeiro, o auditório lotado, e eu exibi um vídeo lá, tem eu falando no início desse vídeo, fazendo a abertura do vídeo, falando da hipótese de Lampião não ter morrido lá em Angico. Por que que depois de um tempo eu mudei de opinião? Porque
Os vídeos que eu gravei, gente, eu passei 30 anos gravando esses vídeos. Eu nunca tinha me preocupado em organizar as coisas que eu fiz. Eu gravava e ia guardando. Não existia internet, aquilo era para mim. Era uma coisa para minhas pesquisas particulares. Eu nunca nem imaginei que existia negócio de YouTube na vida. Então, na época, logo que eu comecei a montar alguma coisa desses vídeos, eu ainda achava que Lampião não tinha morrido. Mas depois que eu juntei tudo, aí eu vi que eu estava redondamente enganado. Então eu mudei o meu ponto de vista devido aos estudos, à pesquisa, de conversar com outros colegas, pesquisadores, que iam batendo os assuntos comigo. Então eu não tenho por que duvidar de tanta gente falando que conheceu o Lampião, que realmente era ele que estava lá. E se vocês prestarem atenção a uma coisa, vocês vão ver que o que eu vou dizer é a pura verdade. Todas as pessoas que conheceram o Lampião em vida, que foi muita gente, o Lampião andava em fazendas, Lampião andava em pequenas vilas, em pequenas cidades, enfim, muita gente viu o Lampião pessoalmente. Essas pessoas que viram o Lampião, todas confirmaram ser a cabeça de Lampião. Quem é que você vai ver dizendo que não era Lampião em Angico? Preste bem atenção e diga se eu estou enganado, se eu estou inventando alguma história. Quem é que você vai ver? É alguém que diz: um tio de um amigo de um primo meu disse que viu Lampião não sei aonde. Um vaqueiro que trabalhava na fazenda do meu pai, que tinha um avô que morava não sei aonde, disse que ali não era a cabeça de Lampião. Preste atenção, todos os depoimentos que tem de gente dizendo isso, é gente que nunca viu Lampião na vida e ouviu dizer. E ainda aparecem livros como Lampião de Buritis e outros, que quem conhece a história, se for ler o livro, vai rir do livro quase todo. Porque você vai ver que não tem o menor fundamento, abaixo de você ter o mínimo de conhecimento da história, que você vai ver que aquele livro ali você desconstrói assim num piscar de olhos. Agora, para os leigos, ou para aquelas pessoas que estão adentrando ao estudo, ou para aquelas pessoas que só querem polemizar, aí não, aí Lampião não morreu, porque qualquer coisa que se diga vai de encontro à história. Por exemplo, se eu, Aderbal, se eu quisesse atrair holofotes para mim, era muito mais fácil eu sair agora propalando para todo mundo que Lampião não morreu. Vocês acham que não? Eu tenho muitos seguidores no YouTube. Já pensou se eu digo um negócio desse? Para mim ia ser maravilhoso. O que vinha de holofotes em cima de mim ia ser uma coisa incrível. Mas eu não vou de encontro ao que eu pesquisei. Se eu fizesse isso, eu estaria sendo desonesto. Não só comigo, mas com as pessoas que eu pesquisei, com as pessoas que eu conheci, que faziam parte do bando, que eram volantes, com nazarenos como João Gomes de Lira, como Neco de Pautilha, Tenente Pompeu Aristides de Moura, que era primo daquele pessoal todo. Enfim, se os nazarenos disseram que era Lampião, quem sou eu para dizer o contrário? É mais ou menos por aí, tá certo? Por que que muita gente pensa que Lampião morreu envenenado? É o que a gente estava falando um pouco antes. Gente, para muitas pessoas, Lampião era invencível. Lampião era imorrível. Eu sempre costumo dizer essa palavra, não sei nem se ela existe. Para muita gente, Lampião era imorrível. Então as pessoas não aceitam que Lampião tenha morrido sem reagir. Eu acho isso de uma besteira tão grande, gente. Me desculpe, mas é uma besteira enorme você achar porque ele era um grande guerreiro, ele não podia morrer sem ter reagido. Por quê? Vocês já ouviram falar em Jesse James, um dos maiores foras da lei da América do Norte? Acredito que sim. Vamos pesquisar como é que Jesse James morreu. Foi muito mais bobo do que como o Lampião morreu. Um cara que era temido, era caçado nos Estados Unidos todo e morreu bestamente, sem reação, sem coisa nenhuma. Ou seja, gente, Lampião não tinha um radar aqui na cabeça dele para dizer, ó, cuidado que vem uma bala dali. Cuidado que vão lhe pegar por lá. Não existia, gente. Ele foi pego desprevenido. E quando a bala chegou, ele não sabe nem de onde é que essa bala veio. Ele estava lá em Angico, a bala veio de longe, não deu tempo ele reagir nada. Ele morreu quase que instantaneamente ali. Ele foi atingido, caiu, mortalmente ferido, quando no final do combate o Panta chegou e deu aquele tiro na cabeça dele. Então é isso. Para mim, Aderbal, historicamente, se Lampião tivesse sobrevivido àquilo ali, tivesse se escondido aí em algum local, para mim aí ele seria muito mais gênio do que ele foi, muito embora tenha sido um gênio do lado errado. Mas para mim tinha sido muito melhor, que era a prova maior que Lampião realmente era uma coisa, digamos, do outro planeta, como se diz. Mas
E a história do veneno eu desacredito. Se você está perguntando se a morte de Lampião aconteceu por negligência. Não, gente, não foi negligência. Botem isso na cabeça de vocês. É outra grande celeuma. Como é que não tinha sentinelas? Como é que Lampião se deixou pegar? Pessoal, ao longo de 20 anos de cangaço, vocês acham que Lampião, durante 20 anos, todas as noites na Caatinga, ele colocava sentinela, igual o sentinela que fica no quartel, em pé, com a arma na mão, indo para um lado e para o outro? Gente, isso não existia, pessoal. Não existia combate à noite. Eu conheço alguns combates à noite que aconteceram na época de Lampião. Sim, talvez uns 5, 6, não mais do que isso. Em 20 anos, 5, 6 combates é muito pouco ou quase nada. Eles dormiam tranquilamente. Houve isso de volantes, de coiteiros, de cangaceiros. Por que eles dormiam tranquilamente? Porque à noite não se enxerga nada. Como é que você vai combater à noite, gente? Então não foi displicência. Aquilo era uma coisa normal e a gente tem que levar em conta que eles estavam num coito seguro. Eles não tinham o menor receio de estar ali. Outra, muita gente diz, Lampião passou 7 dias, é impossível Lampião ficar 7 dias num canto. Gente, Lampião chegou a passar de mês em coito descansando. Então esqueçam de dizer que Lampião nunca dormiu daquele jeito. Ele estava tranquilo, num lugar seguro, confiava no coiteiro e foi uma zebra, digamos assim. Foi uma zebra para ele, aconteceu. Um dia isso ia acontecer. Ele não morreu antes por sorte. Por sorte. Além das estratégias que ele tinha de combate tudo, ele não levou um tiro antes por sorte. Ele podia ter morrido naquele tiro que ele levou no pé. Pronto, ele podia ter morrido ali. Não morreu, escapou. Mas um dia chegou a hora dele de ser assim. Qual é o confronto que mais me impressiona na história do cangaço? Eu acredito que Serra Grande, né? Serra Grande foi, na opinião de todos, foi um grande combate. E ali realmente ele mostrou toda a sua astúcia, né? Então Serra Grande para mim foi o maior combate, o mais importante da história lampiônica. Quem matou Lampião? Essa pergunta vai sempre existir. Na minha opinião, quem apagou Lampião foi Panta. Ele já tinha levado outros tiros? Tinha. Ele ia morrer daqueles outros tiros? Acredito que sim, ia morrer, já estava nos estertores da morte. Mas quando Panta chegou, ele ainda estava ali se estribuchando, digamos assim, e Panta deu aquele tiro na cabeça. Por que eu acho que foi Panta? Porque além de Panta dizer, os outros que estavam lá, volantes, todos confirmaram o tiro que Panta deu na cabeça de Lampião. Então, se todo mundo está dizendo isso, como é que eu vou dizer o contrário? Me explique, não tem lógica a gente dizer o contrário, se todo mundo está confirmando e está lá o tiro ali na testa dele, dado por Panta, e do outro lado coronhadas de fuzil e tal. Mas quem apagou Lampião foi o Cabo Panta. E é isso, Alisson, eu agradeço a você ter me convidado a falar essas poucas palavras aqui no seu canal. É muito bom quando outro colega pesquisador interage com a gente. Eu acho que nós somos um grupo de pesquisadores que nós temos que ser unidos. É como eu disse lá no início, se você acha que Maria Bonita é bonita e eu acho que ela era feia, é uma questão de opinião. Ninguém vai ser inimigo por conta disso. O que tem que existir entre nós pesquisadores e as outras pessoas é o respeito. Eu concordar com você ou com qualquer outro ou não, isso é normal, isso não tem problema. É igual time de futebol, cada um torce um e depois a gente vai comer uma pizza junto. O que não pode acontecer nunca, gente, em hipótese alguma, é a gente levar uma pessoa que tem uma opinião diferente da nossa como inimigos. Como inimigo, isso não existe. Não é porque eu penso de um jeito e você pensa de outro que eu vou ter você como meu inimigo. De forma alguma. Para finalizar, eu digo o seguinte, quem foi o meu maior companheiro de viagem? Aquele que andou comigo para todo canto, foi nada mais, nada menos que o Paulo Gastão. Aquele que eu tenho profunda gratidão, foi meu grande amigo, eu me considero uma pessoa hoje que faço parte da família do Paulo. Todos eles lá me entendem como uma pessoa da família e vice-versa. E foi uma das pessoas que eu mais fui de encontro a pensamentos, a ideias. A gente costumava fazer viagens longas, fizemos inúmeras, centenas de viagens, e a gente ia conversando dentro do carro, não só eu, Paulo, o Ângelo Osmiro, que é aqui de Fortaleza, o Lemuel,
lá de Mossoró. Enfim, a gente sempre que viajava, cada um ia defendendo a sua ideia, e era aquela brincadeira, aquela algazarra, e o Paulo Gastão com aquelas piadas dele, seu cão da moléstia. Paulo Gastão tinha um linguajar tipo a Luiz de Cazuza. A gente se divertia muito viajando com ele. E quando terminava a discussão, a gente estava ali batendo pipa, batendo papo, conversando, sem problema nenhum. Então é isso que eu digo para vocês. Vamos discutir cangaço, vamos debater, porque a história é boa, e daqui a 1000 anos, gente, se o mundo existir, vai ter gente discutindo a mesma coisa que a gente discute hoje. Lampião morreu, foi envenenado, fugiu, podem ter certeza. Daqui a 100, 200, 300 anos vai ter aí as novas gerações futuras discutindo a mesma coisa. Ok, pessoal? Forte abraço e tamo junto.